Eu sei, muitos de vocês queriam um vídeo do Borussia Dortmund. Infelizmente eu demorei muito pra trazer, mas hoje vai ter o sonhado vídeo deles. E hoje vai ser um vídeo montando o elenco, né? Observando o elenco do Dortmund, trazendo novos jogadores e trazendo um treinador novo. E o treinador novo que eu traria é Ange Postecoglou do Tottenham. Hoje eu vou entrar nas questões que envolvem o Borussia Dortmund do elenco, o atual treinador Nuri Sahin, porque que eu estou dizendo que Ange Postecoglou vai ser a melhor opção para o Dortmund no futuro. Durante o vídeo vocês vão entender cada uma dessas coisas. Pra quem caiu aqui de paraquedas e não me conhece, eu sou o Corvo, apresentador desse canal. Seja muito bem-vindo ao Plano Blues. Bom, cara, e a grande dúvida que vocês podem ficar é por que eu não trouxe vídeo do Borussia Dortmund ainda. E isso aconteceu porque eu tô esperando o período Nuri Sahin acontecer. O novo treinador do Borussia Dortmund, o Nuri Sahin, ele é um treinador jovem, ele é um treinador que tá com ideia nova, então eu não sei o que esperar dele. Como eu disse no meu vídeo da pré-temporada falando sobre os times que iam impressionar, eu coloquei o Dortmund lá porque eu não sabia o que ia acontecer com esse clube, cara. Eles fizeram uma escolha que é insana, assim, tipo, do ponto de vista do projeto deles e do ponto de vista de evolução, trazendo o Sahin ou você dá um tiro no pé, ou você acertar um tiro no escuro. Podia ser as duas coisas que podiam acontecer ali naquela situação. E particularmente, depois de ver todo esse período e chegar a conclusões sobre o treinador, o que eu posso dizer pra vocês é que ele definitivamente não está pronto para o cargo. É uma coisa que eu já imaginava, né, que um treinador que nem ele não estaria pronto. Não parecia que a ideia dele já estava madura o suficiente pro cargo no Borussia Dortmund. De fato, hoje dá pra perceber isso. Eu acho que a galera pega no pé dele por coisas que talvez não deveria, ok? E algumas coisas que talvez a galera deveria pegar no pé dele, não pega. Digamos assim, tá meio desequilibrado no momento atual. Mas o Borussia Dortmund, ele continua mantendo sua identidade de ser um time bem mediano, ok? Ele continua sendo um time bastante mediano. Só que pro time que chegou numa final de Champions, pro time que tem evoluído bastante, disputado cada vez mais com o Bayern de Munique, dava pra dar um passo um pouquinho mais longe, dava pra dar um passo um pouquinho mais ambicioso, ok? Inclusive, né, o reporte lá do nome de alguns treinadores interessantes que estavam sendo reportados ali, eu acho que talvez deveria ter ido atrás de algum deles, ok? Eu acho que o jeito que eles vão atrás de um treinador é bem negativo, sabe? Atrás de um ex-jogador que tá começando a carreira pra tentar apostar nisso. Eu acho que não foi a melhor escolha. E hoje o Borussia Dortmund ele tem como adotar uma nova identidade. E nessa identidade tem uma série de treinadores que você pode ir atrás, tá ligado? Sinceramente, eu acho que é o que falta no Borussia Dortmund. Eu não sinto que o Borussia Dortmund ele tem dentro da direção do clube, do jeito que os jogadores pensam, algo que limite, como por exemplo o Tottenham. O Tottenham parece ser limitado pelo próprio pensamento de quem tá participando do clube. E o Dortmund não. Eu sinto, na verdade, eu sinto que os jogadores, eles, os últimos treinadores que passaram, eles estavam acorrentados, sabe? Era como se estes jogadores estivessem sendo limitados pelo próprio treinador. A sensação que eu tenho em relação a esse clube, o Borussia Dortmund, é exatamente essa. Não é os jogadores, e sim os treinadores. Eu sinto, na verdade, que os jogadores, eles jogam numa identidade que não é utilizada, né? Pega o elenco ali no geral, você vê que não é um bom uso. Você vê, por exemplo, figura como Felix Mecha, que, sabe, desde que ele chegou até agora, ele não engatou direito. Você vê Julian Brandt, que é um puta jogador, jogando de uma maneira bastante limitante. Você vê Carinha DM, por exemplo, quando tava com Edin Terzic, você via ali que ele tava cumprindo muita função tática, ele não jogava o que ele jogava. Agora com o Nuri Sahin ele melhora, mas o time do Nuri Sahin é muito ofensivo e não tem equilíbrio nenhum. É um time que ataca muito bem, mas não consegue se defender. Só que ao mesmo tempo parece não valer a pena esse custo de atacar muito bem, sem conseguir se defender. Sinceramente, você quer um treinador que traga essa identidade de atacar muito bem e não ter uma defesa muito boa, mas o ataque ser a prioridade, a gente tem Ange Postecoglou, que atualmente tá perdendo o tempo dele no Tottenham. Sinceramente, aqueles jogadores não foram feitos pra jogar correndo risco. Aqueles jogadores do Tottenham são um bando de cagões, cara. Eles não conseguem jogar o futebol proposto por Ange Postecoglou. Mas os jogadores do Borussia Dortmund, no meu ponto de vista, eles conseguem. Na verdade, eu acho que eles estão acostumados a jogar perante o caos, tá ligado? Eu acho que é uma identidade que eu sinto no Borussia Dortmund. Eles estão acostumados a jogar daquele jeito, cara. Eu acho que um treinador que nem Ange Postecoglou poderia ser exatamente esse cara. Traz a identidade certa para o time certo no momento certo. No momento atual, eles precisam exatamente desse cara. Ange Postecoglou é um treinador muito diferente. Ele é um treinador que, se você parar pra pensar bem, dá até pra tentar encaixar ele dentro do guardiolismo. Só que tá errado, tá ligado? Porque ele não é um treinador guardiolista. Ele tem coisas que treinadores guardiolistas gostam e que ele executa muito bem e que faz do time dele um time interessante. Um dos motivos porque ele consegue ser tão chato contra Pep Guardiola é exatamente porque um sistema dele é muito ofensivo e às vezes é meio caótico no ataque, é imprevisível em alguns momentos. Então ele tem muita dificuldade em
lidar e manter o controle do jogo quando Ange está de frente a ele. Então, ele é um desses treinadores que pode bagunçar com o guardiolismo. O Bayern de Munique atual, a gente tem um treinador guardiolista, Kompany. Então pode ser muito interessante do ponto de vista de duelar com eles. Só que não só isso. Essa identidade de Ange Postecoglou, ela é a identidade da Bundesliga. A Bundesliga é exatamente isso, cara. Todo time quer atacar, todo time quer fazer gol. É uma liga que não tem limite, assim, tipo, a galera quer ir ao gol, quer fazer gol, quer fazer acontecer. E, cara, tem tanto jogador dentro desse elenco e dentro da própria Bundesliga que quer fazer e quer viver esse cenário onde você joga da maneira mais ofensiva possível. Eu acho que o lugar dele é lá. O lugar dele é dentro da Bundesliga, o lugar dele é jogando este futebol, cara. Eu disse aqui que ele poderia chamar de guardiolista porque ele é um cara que gosta muito de ter a posse da bola, é um cara que prioriza muito passe curto e tudo mais. Só que eu sinto que há um objetivo claro em Ange Postecoglou com a posse da bola. Quando você tem a posse da bola nos outros estilos que não são guardiolistas, você tem a posse da bola por algum motivo. Sei lá, na época que tinha um tic-tac, tinha um motivo pra ter a posse. Sei lá, tem outras gerações de futebol que eles tinham a posse da bola pra se defender. Pega, por exemplo, o Graham Potter, eu sempre falo isso, né? Ele usa a posse da bola pra se defender, ele não é um treinador muito ofensivo, ele tenta usar a posse da bola como uma espécie de defesa e tudo mais. Cada um tem um motivo pra ter a posse da bola. Dentro do guardiolismo, ter a posse da bola significa controlar todas as ações do jogo. E o objetivo de Ange Postecoglou não é controlar todas as ações do jogo, ele não quer te controlar. Ele quer controlar o ataque dele. A posse da bola de Ange Postecoglou é incrivelmente objetiva. Ele quer chegar ao gol, ele quer fazer gol, ele quer ganhar o jogo. Essa é a ideia dele como treinador, uma posse incrivelmente ofensiva. Ele quer chegar ao gol de qualquer jeito. O que Ange Postecoglou quer fazer com a bola é que ela termine ou com um tiro de meta, né, o jogador chutando e indo pra fora, ou dentro do gol. Ele não quer perder a bola enquanto ele constrói. Esse é o objetivo dele na maior parte do tempo, cara. Essa é a grande ambição dele. E aí ele consegue voltar a armar o time dele, porque ele faz todo mundo subir bastante, né? Ele faz o time ser bastante ofensivo. Então é basicamente isso, cara. Essa identidade que ele pode trazer, combinada desses jogadores, a gente pode ter algo muito grande. Enfim, cara, agora eu mostro o elenco montado pra vocês depois de todas essas explicações. E eu vou tentar explicar um pouquinho do que ele faz aqui e por que isso poderia ser muito bom. Bom, cara, aqui tô eu com o elenco montado. Vocês podem ver que eu não mudei tantas e tantas coisas. Muita coisa continuou como tava. O que eu fiz foi colocar algumas adições que vão agregar muito a esse elenco, agregar qualidade, agregar rodagem de elenco. E nem todas elas são caras. Na verdade, a maioria que eu coloquei aqui é bem barata, ok? Então, vocês vão entender durante as explicações. Vamos começar isso aqui. Começamos aqui pelo goleiro. Eu manteria Gregor Kobel o máximo de tempo possível, é um dos melhores goleiros do mercado. Inclusive, atualmente, ele tá passando muita dificuldade com o Sarri, né? Ele tá bem estressado, porque o sistema de marcação de Sarri é muito ruim. Ele tá sendo bombardeado sem parar, né? Nem mesmo Ange Postecoglou isso acontece. Quem já viu aí o trabalho de Vicário sabe muito bem que não é um problema pra ele. E com certeza, até a zaga do Borussia Dortmund melhoraria com a presença de Ange, ok? Porque até mesmo ele consegue equilibrar melhor o campo do que Sarri. Na reserva dele, nós temos Diante Ramage, um goleiro que eu já falei aqui 1000 vezes nesse canal. Eu falei bastante dele, gosto muito dele. Ele é barato e ele é um goleiro que tá na reserva atualmente do Ajax. Eu acho que ele pode ser reserva do Borussia Dortmund, ok? Futuro brilhante pela frente, pode ser o substituto de Kobel quando ele sair. Na zaga, eu trouxe na direita Ampadu e também tem o tal do Anton, que já tá no elenco. Tem Nico Schlotterbeck e Lukumi, que viria do Bologna, ok? E vamos começar aqui explicando Ampadu, cara. É um jogador que eu já falei aqui no canal, assim como o Ramage, né? É um jogador que é muito bom também. Tá vivendo um momento bom da carreira dele. Ele tem jogado mais como meia no Leeds, mas ele também pode jogar de zagueiro central e eu traria ele exatamente pra essa função, cara. Eu acho que desde a saída de Hummels, o Dortmund veio oscilando muito na zaga. Na figura de Sully, em alguns momentos, eles estão encontrando um jogador interessante. Mas, cara, quando você vê um jogo grande de Sully, é decepcionante. Totalmente decepcionante. Por isso eu traria um cara que nem Ampadu, que é muito regular, que traz uma segurança em campo. E eu acho que vale o teste, né? De colocar ele nessa posição. Acho que ele é um zagueiro muito bom. Com certeza ele deve se encaixar muito bem aqui dentro da Bundesliga. O tal do Lukumi é um zagueiro central muito interessante que tá no Bologna, que pode ser um reserva bom aqui. Até pra priorizar na hora que Nico Schlotterbeck sair, você ter alguém de nível parecido ou que entregue pelo menos alguma coisa, né? Eu acho que não tem jogador de nível parecido com ele, cara. Eu considero ele um dos melhores zagueiros do mundo. Eu não tô brincando quando eu falo isso, eu não estou exagerando. Pra mim ele é. Ele é tipo uma versão melhor de um Bastoni, cara. Cara, é um jogador absurdo. Assim, eu não sei explicar quanta qualidade esse cara tem. É um cara que consegue desbloquear a marcação com passe, é um cara que consegue seguir qualquer jogador, que tem alta velocidade, que sabe desarmar de qualquer jeito, que sabe bloquear as jogadas, que sabe antecipar, tem inteligência pra isso. Eu poderia passar o vídeo inteiro só elogiando esse cara, mano, de tão bom que ele é. Na lateral esquerda a gente tem Maximilian Mildestad e Benzebaini. Assim, cara, Maximilian Mildestad, ele é um jogador que tá fazendo um trabalho excelente no Stuttgart. Com certeza, eu acho que dá pra contratar ele. Se eu não me engano, a multa dele é até bastante acessível, né? Talvez dê pra pagar. Poder contratar um lateral que realmente tem um nível muito bom. E aí a gente tem a figura de
Ian Couto e Rierson. Esse sistema tático é bom para os dois, eu vou explicar o porquê mais pra frente quando eu estiver falando sobre ele. A gente tem aqui na primeira volante Bentancur, sim, do Tottenham. Eu iria atrás de Bentancur do Tottenham se eu fosse o Borussia Dortmund assim que ele fosse contratado e traria ele pra cá. E Félix Emeixa. E sim, eu falei mal de Bentancur e mais pra frente eu vou explicar o porquê que eu estou falando bem agora de Bentancur com Ange Postecoglou, né, pra quem acompanhou os vídeos do Tottenham. Como um segundo volante ou central midfielder, nós temos aqui Sabitzer, Nadien Amiri. Do outro lado a gente tem também na mesma função Enzo Mió e Pascal Gross. Durante a explicação do esquema tático eu falo o que é que eles vão fazer em campo, mas basicamente é isso. Aqui a gente tem a adição de Enzo Mió, também do nosso querido Stuttgart, tá jogando muito bem, precisa continuar o desenvolvimento dele, eu acho que ele pode se encaixar como uma luva aqui, fazendo essa função no meio de campo. Sabitzer não tem o que falar, é um jogador muito regular. E Nadien Amiri é um jogador que vocês não conhecem, já falei dele em um vídeo aqui, é um scout, isso aqui, é um jogador muito talentoso, muito criativo, é um cara que consegue desbloquear a marcação com muita facilidade e viria pra disputar a posição com o Sabitzer, podendo até colocar ele no banco, porque é um jogador de muita qualidade, desconhecido. Atualmente tem chamado a atenção na Bundesliga pra quem acompanha, ele tem jogado muito bem, ok? Enfim, cara, vamos seguir aqui para frente. A gente tem na ponta direita Daniel Malen e Mbeumo, sim, Mbeumo, do Brentford. A gente tem na esquerda Brandit e ADM, sim, não mudei. E na camisa 9 também, sem mudanças, nós temos Guirassy e Maximilian Bayer. Basicamente é isso. Esse aqui é o elenco montado, agora vamos começar a explicar algumas coisas. Primeiro, o Mbeumo seria barato? Não, seria bastante salgado, mas é um jogador que precisa estar aqui. Ele é um jogador que ele combina bastante com a ideia de Postecoglou no meu ponto de vista, ok? Ele é um atacante, né? Que ele vai precisar mais de um atacante pelo lado do campo do que necessariamente um ponta. Ele é um cara muito bom em primeiro toque, em finalização. É exatamente o que ele quer. Junto de Malen também, que é um especialista nisso, né? Em jogar dentro da área. Essas três figuras aqui é o que fazem o ataque com o apoio dessas duas aqui do meio de campo, que eu vou explicar mais ou menos como é que funciona. Enfim, cara, eu acho que eu já falei de todos os jogadores, eu acho que eu posso dar uma passada aqui primeiro em Félix Emeixa, que ele tá de primeiro volante, e sim, ele é possível de jogar nessa posição. Agora vamos começar. A escolha do goleiro, o goleiro ele tem alguma participação sim no jogo de posse, ele faz algumas jogadas com os pés ali pra fazer a bola ir pra frente, o Vicário é bastante acionado, principalmente em jogadas de passe curto, e aqui a gente tem um padrão interessante no sistema de Ange Postecoglou. Ele é um treinador que quer muito passe curto, há muita aproximação, você nunca perde a linha de passe, inclusive o primeiro volante é uma função muito fácil. O primeiro volante de Ange Postecoglou só precisa passar a bola bem, ele não precisa fazer muito mais, ele vai ter que marcar e passar a bola bem, e ele sempre tem linha de passe, ele sempre tem uma galera do lado, sempre tem muito apoio. É muito legal como funciona o sistema tático dele, exatamente por causa disso. E por isso que Bentancur está aqui, ok? Pra quem não sabe, eu falei muito mal de Bentancur, porque ele tava jogando de segundo volante, e ele tava jogando muito mal. Ele tava jogando muito mal. Não, quando chega o treinador novo. Højbjerg também, que inclusive ele sai do Tottenham. Ele nessa temporada virou primeiro volante, ele tá jogando muita bola. Ele tá jogando muita bola. Isso porque, como primeiro volante, como a vida dele é facilitada, ele simplesmente tá passando zero dificuldade pra fazer o sistema acontecer. Ele se torna outro jogador completamente diferente. E Félix Emeixa também consegue fazer essa função de primeiro volante, trazendo mais a parte defensiva e necessariamente não tem que trazer aquela parte de disciplina, de posicionamento e tudo mais, porque ele já vai ter aproximação, ele pode subir até um pouco mais como primeiro volante, quando é com Postecoglou. Eu precisava explicar porque é a base dele. Os dois zagueiros são bastante fixados, eles são zagueiros muito focados na parte defensiva, e isso acontece porque os laterais sobem bastante. E aí figuras que nem Ian Couto, que normalmente não marca tão bem, que normalmente deixam lacunas e gostam de subir, vão poder subir, cara. O sistema dele é muito ofensivo. Esse meio aqui, que vocês estão vendo, esse semi joga pela direita, e esse aqui joga pela esquerda. É assim que funciona o sistema dele. Eles se juntam aqui pra criando jogada e pra subir pro ataque, junto com o lateral, que faz uma lateralização muito forte. O ponta, ele costuma jogar em primeiro toque ou ganhando algumas bolas ofensivas pra poder finalizar. Por isso eu trouxe Brandit aqui, porque Brandit finaliza bem também. É um cara que tem uma finalização de primeira boa, é um cara que sabe ajeitar uma bola e dar um chute no canto do gol com muita facilidade. É um cara que poderia estar nesse meio de campo, com toda certeza tem qualidade pra isso. Mas ele tá num momento tão bom da carreira dele, ele tá jogando tão bem, que vale mais a pena colocar ele no ataque. O 9 dele é o mais interessante, e aqui a gente tem Guirassy, que é um jogador que eu já falei muito bem aqui nesse canal, gosto muito dele. Esse 9 ele joga com finalização de primeira, e eu acho que um cara que nem Guirassy vai voar com Ange Postecoglou, ok? Ele vai voar, porque ele é muito bem munido. Então, basicamente, o ataque, ele é feito por esses atacantes, esses três atacantes. Ambos vão ganhar muitas possibilidades de fazer gol e de finalizar, muitas das vezes de primeira, né? Quando eles não ganham espaço, eles giram a bola um pro outro, pra ele vir correndo e dar um chute pro gol. Vocês veem muito na figura de Brendan Johnson ele fazendo isso e errando miseravelmente, porque a finalização desse jogador não é muito boa, diferente do especialista em finalização, Daniel Malen, que inclusive já foi centroavante, ok? Mbeumo também é outro, que é um especialista em jogar em velocidade, finalizando. Uma coisa que é muito interessante de explicar nesse ponto é porque ele pode parecer
parecer que ele é o ponta de alguns outros esquemas, mas não é. Esse ponta não precisa driblar. O sistema de Ange-Postecoglou é tão inteligente, tão bem pensado e tão controlado. Esse ponta, ele só precisa saber passar bola e receber a bola em qualidade, ajeitar ela e ir direto ao gol. O sistema vai produzir o suficiente para que o jogador ele não precise ser um driblador ou ficar ganhando duelo e tudo mais. Ele só precisa saber ajeitar uma bola e chutar, ok? Ou passar uma bola também de maneira inteligente. E é basicamente esse o sistema de Postecoglou, um dos sistemas mais inteligentes que eu já vi. Obviamente dava pra passar um vídeo inteiro explicando isso aqui, não dá pra explicar em tão pouco tempo, mas eu tô resumindo pra vocês. É como se fosse um guardiolismo incrivelmente objetivo pro ataque. Se tem um cara que sabe quebrar retranca, se tem um cara que sabe desbloquear a marcação, é Ange Postecoglou. Se tem um cara que pode propor o caos, é ele, cara. É por isso que eu acho que ele é o treinador perfeito para o Borussia Dortmund. Muito obrigado a todos vocês que me escutaram até aqui. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o like. Gostou mais ainda, compartilhe esse vídeo comigo o seu. Quer ter um contato maior comigo? Me siga em @ddcorvo no Twitter e no Threads. Tchau!